Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje os nossos convidados são Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos e pesquisadores em História da Arte. Juntos, eles assinam os desfiles da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio. Eles também são os responsáveis pela obra Exunautas, que integrou a exposição Desvairar 22 no Sesc Pinheiros. Neste ano, a dupla segue na Sapucaí com um enredo em homenagem a Zeca Pagodinho. Gabriel Haddad e Leonardo Bora conversam conosco a partir de agora sobre o encontro deles com o carnaval, a trajetória que uniu a dupla, a relação entre o carnaval e as artes visuais, o impacto social das escolas de samba e os desafios para realizar um desfile. Para fazer a mediação deste bate-papo, convidamos também José Maurício Lima, mestre em História da Arte, com pesquisa em Cultura Popular, folião assumido do Carnaval de Rua e assessor de imprensa no Sesc Pinheiros. Bem-vindos, Leonardo e Gabriel. José Maurício, passo a palavra para você. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Leonardo, boa tarde a todos os colegas e ao pessoal que está aqui acompanhando a gente. Só para avisar vocês, a gente aqui é mais de 70 pessoas, né, colegas do Sesc, alguns até que vocês já conheceram, né, ali no Sesc Pinheiros, e dizer que é um prazer estar com vocês, artistas contemporâneos de fato, pessoas importantes hoje aí da cultura brasileira que estão em evidência, e não só em evidência, mas também com um trabalho cada vez mais sólido. A conversa vai ser bem aberta e com perguntas bem simples, né? Porque vai para as pessoas entenderem, nem todos aqui são especialistas de carnaval, nem todos aqui conhecem cada aspecto do carnaval. E a primeira pergunta, que é bem curiosa, é bem que a gente queria que vocês explicassem, que é como deu a formação da dupla e o início e interesse pelo carnaval. Bem, boa tarde a todas, todos que estão acompanhando essa conversa. Nosso encontro e o início dessa parceria artística, que completa 10 anos agora, né? Mais de 10 anos, se deu por meio do chamado Carnaval Virtual, que é um concurso que ocorre anualmente na internet. Há diferentes ligas que organizam desfiles de escolas de samba virtual, que são basicamente apresentações de desenhos com sambas nos moldes do que ocorre anualmente na Sapucaí, no Anhembi, nos demais sambódromos do Rio de Janeiro. Na época eu morava no Paraná, em Curitiba, o Gabriel já no Rio de Janeiro, trabalhando dentro dos barracões das escolas de samba. Ele era pesquisador de enredos da Mangueira, depois da Imperatriz Leopoldinense. Essa possibilidade de apresentar projetos artísticos na internet nos aproximou e a gente começou a pensar em possibilidades, em estratégias para dar início a uma trajetória dentro dos barracões, ouvindo o cantar das soldas, das máquinas de costura, nessas grandes fábricas em que muitas linguagens artísticas se interpenetram. Agora, a paixão pelo carnaval, no caso de ambos, vem desde a primeira infância, porque ainda que em territórios bastante diferentes, a gente já se via, né, totalmente apaixonados e encantados pela visualidade das escolas de samba. E eu já desfilava também. Eu, com 11 anos, fui para Marquês de Sapucaí a primeira vez, e a partir dali comecei essa paixão enlouquecedora, não só por entender o que é esse desfile de uma escola de samba, o que é o carnaval de maneira geral, mas também o fazer isso tudo, né? Porque quando a gente pensa a escolha de um tecido, a escolha de um material, a escolha de um adereço, né? E isso acaba passando por nós nesse sentido, né? Toda essa relação. Então, além de eu já ter desfilado como ala de comunidade, ala coreografada, compositor de samba enredo, nesse meio tempo eu me apaixonei pelo fazer carnaval, pensar o desenvolvimento de uma escola de samba.
E quando isso tudo surgiu, a gente foi fazer o carnaval virtual. Eu entro para o carnaval virtual, que é um carnaval que passa pela internet. Você desenha a escola de samba por completo, cria um enredo, desenvolve o samba enredo. E a partir de então, eu conheci o Leonardo através do carnaval virtual. E dali o Léo veio morar no Rio de Janeiro em 2012 para fazer o mestrado em teoria literária na UFRJ. E a partir dali a gente já assina o nosso primeiro desfile com mais 5 amigos, éramos 7 carnavalescos na época, e dali a gente assina o primeiro desfile na Mocidade Unida do Santa Marta. Isso é interessante de pontuar, principalmente para quem não tem tanta familiaridade com a terminologia desse nosso meio tão específico, o que é ser um carnavalesco. Era a minha segunda pergunta. De verdade, assim, o que é ser um carnavalesco, o que é elaborar, o que é desenvolver, o que é apresentar um enredo de um desfile? Então, essa pergunta nos acompanha e atormenta diariamente. Também não sabemos exatamente o que é, porque há uma série de pesquisas acadêmicas que tentam, principalmente da antropologia, que tentam compreender isso. Então, o professor Newton Santos da UF vai categorizar o profissional carnavalesco como um exemplo das novas profissões híbridas e fluídas da contemporaneidade, uma espécie de artista que transita por diversas linguagens. Há pessoas que comparam com um diretor de cinema ou com um diretor de ópera, mas o fato é que não existe uma homogeneidade. Então, com certeza, se todos os carnavalescos e as carnavalescas do Rio de Janeiro ou de São Paulo fossem entrevistados aqui agora, cada um narraria uma trajetória profissional totalmente diferente e uma visão diferente também de quais são as funções que alguém que ocupa essa posição desenvolve. Mas, a rigor, é um trabalho artístico que concentra muitas linguagens, tanto visuais quanto narrativas. Narrativas falando em textualidades escritas, que é outro aspecto que sempre nos fascinou muito nos desfiles das escolas de samba. Me parece que em nenhuma outra mega produção audiovisual um artista detém tantos comandos ao mesmo tempo. Porque o diretor de cinema não é o roteirista, não é o diretor de arte, não é o figurinista. E no caso do carnavalesco, via de regra, todas essas funções meio que se misturam. Então, o carnavalesco pode ser autor do enredo, que é o texto escrito, a história que vai ser contada pela escola, que vai se transformar em samba por meio do trabalho dos compositores, e que depois vai se desdobrar no visual, as fantasias, os figurinos e os carros alegóricos, que são os grandes cenários sobre rodas. O carnavalesco também é o responsável pela visualidade dessas fantasias e dos carros alegóricos, ora contando com equipes, né, com figurinistas, com cenógrafos, mas também, na maioria das vezes, executando isso, desenhando isso tudo. E, a depender do caso, também acaba se intrometendo em outros aspectos da escola, no próprio processo de feitura do samba, no trabalho em diálogo com os coreógrafos das comissões de frente, que hoje são espetáculos à parte de qualquer desfile. Então, é muito difícil estabelecer quais são os contornos dessa função profissional. Isso é um desafio, né? Porque nos acompanha enquanto fazedores e enquanto pesquisadores também. E é aquilo que o Léo conversou, mas além de tudo, né, o ser carnavalesco compreende também uma face de você tentar compreender a escola onde você está trabalhando, entender esse ambiente tão múltiplo e diverso que é uma escola de samba. Né? Por exemplo, a gente tem trabalhado enredos muito voltados para essa comunidade que a gente está trabalhando, para entender essas pessoas com quem que a gente está criando essa relação. Né? Porque é uma relação que você tem ali por um ano, né? Renovada a cada enredo que a gente desenvolve, e essa relação ela acaba se desdobrando também nas ações que a escola vai fazendo na quadra, escolha de samba enredo, os ensaios e tudo mais. Então, quando você, aí no caso meu e do Léo, quando a gente apresenta um enredo voltado para essa comunidade ou pensado para aquela escola de samba específica com a qual a gente está trabalhando, a gente também está pensando nessa comunidade. Né? Então, o trabalho do carnavalesco é também muito além de pensar a questão estética, mas pensar também
a escola de samba geograficamente, né, enquanto esse potencial geográfico. Enquanto territorialidade, não exato. apenas física, mas também simbólica. Então, ao mesmo tempo, é um trabalho de criação artística e também um trabalho de campo, uma espécie de etnografia, que, no nosso caso, cada enredo permite que a gente desenvolva transitando por esses territórios tão múltiplos, como o Gabriel disse, do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, adjacências. É sempre uma experiência muito rica, porque as escolas de samba elas vivem e pulsam o ano todo. O desfile é apenas o ponto culminante, né? É o momento mais esperado de um ciclo ritual que tem ações e eventos e desdobramentos ao longo de um ano todo de vida social, que ocorre nas quadras, nas ruas, nas avenidas, nos ateliês, no barracão, que é o espaço onde estamos agora, que já possui um nome totalmente polissêmico, né? Então, o barracão onde se produzem as alegorias das fantasias e também os barracões das religiões de matrizes africanas, que nos ajudam, né, que nos levam a um panteão e a todo um universo simbólico que nos ajuda a compreender o que são as escolas de samba, que desde as suas origens, enquanto associações negro-populares do Rio de Janeiro, se veem entrelaçadas com esses saberes e com essas vivências dos terreiros. Então, né, Gabriel e Leonardo, da criação do argumento, da pesquisa, da elaboração até a materialidade das construções no barracão é um percurso anual, ele não é um ciclo que contínuo, né? Ele sai de um carnaval e entra para o outro, né? É um ciclo ininterrupto, é um eterno retorno. A gente termina um desfile e, independentemente do destino do próximo, né, desfile, então hoje, os carnavalescas e os carnavalescos, a gente acaba transitando, né, circulando pelas escolas, então é cada vez mais raro a figura daquele profissional que tem uma trajetória inteira em apenas uma agremiação, como foi o caso do Fernando Pamplona, na década de 1960 e 70, ali no Salgueiro. O carnavalesco é um profissional, né, contratado, que vai transitando por diferentes escolas, mas tão logo um desfile termina, o outro começa. Uhum. Né, um novo enredo começa a ser pensado, a ser desfiado em narrativa escrita, um novo conjunto visual passa a ser pensado e por aí vai. É importante você falar dessa elaboração e dessa criação, porque vocês também estão... A Avenida, né, é uma plataforma, né? Ela é uma grande plataforma de visualidades e vocês são criadores dessa imagem, né? E ao mesmo tempo vocês também estão criando em outros lugares, né? E é uma das perguntas que vem ser dessas curiosas, assim, porque hoje vocês também estão num programa Masked Singer, né, Brasil? E aí uma das perguntas aqui que a gente elaborou foi: e essa diferença entre uma fantasia que está dentro de um enredo para uma fantasia que não é para revelar tanto, mas que tem esse divertimento também? Como que é para vocês essa diferença de criar em plataformas distintas? A gente já tinha feito algumas criações, tanto para teatro, quanto para shows, né, cenários shows, e a nossa primeira vez algo específico para televisão, né? E é realmente bem diferente, bem diferente. É um processo criativo que começa de uma outra maneira, né? Porque no carnaval a gente começa com o desenvolvimento de um enredo, de uma história, e a partir dessa história a gente precisa esquematizar tudo que vai acontecer nessa história que a gente vai distribuindo, todo o desenvolvimento do enredo, com fantasias e alegorias, né? É uma história muito grande, né? Que a gente divide em partes, em setores. No The Masked Singer, a diferença é que a gente tem uma história para cada fantasia ali naquele sentido. Porque quando a gente vai pensando essas fantasias, a gente pensa também na personalidade deles, né? De cada personagem e tudo mais. Então, a diferença basicamente é essa. Além daquilo que a gente tem que pensar que no carnaval são fantasias para serem vistas dentro de um conjunto, né? Dentro de uma ideia maior de espetáculo. E o The Masked Singer é uma fantasia única ali, sem contar balé e cenografia, mas é uma fantasia que tem um protagonismo naquele momento ali no palco. São plataformas diferentes, linguagens diferentes, com pontos de contato. E para nós, enquanto criadores, enquanto artistas que se entendem
sempre nesses limiares, como eu falei, entre a pesquisa e o fazer, e tensionando linguagens dentro da própria escola de samba, é sempre um desafio, por isso que a gente topou, né? Porque é algo um pouco inusitado, assim, não havia passado pelo nosso radar e está se desenrolando uma experiência bastante interessante, assim, para entender essa outra linguagem, esse outro tempo, que ao mesmo tempo que é bastante diferente, tem os seus pontos de contato, tem as suas conexões, a começar por essa grande ideia de fantasia, que é uma palavra também tão polissêmica, eu que sou da literatura adoro pensar nisso, né, nos sentidos das palavras. O programa, vocês podem contar qual fantasia vocês criaram, que elas já estão públicas, né? Mas vocês podem dizer, assim, comentar duas, por exemplo, assim. Por exemplo, eu acho que um caso interessante é a fantasia do circo, que foi uma fantasia que envolveu uma série de profissionais na sua confecção, entre eles profissionais dos barracões das escolas de samba. Que essa é uma característica que eu acho bastante marcante do nosso fazer artístico no geral. A gente gosta muito dessas pontes, a gente gosta muito de pensar na ideia de rede, de teia, e de ir estabelecendo conexões. Tanto que a gente começou num coletivo. Então, essa ideia de um trabalho colaborativo, que permite as conexões de diferentes linguagens, de diferentes territórios, de diferentes espaços de produção, isso nos estimula muito enquanto artistas, né? Pensar essa conexão de barracão com sala de aula, de barracão com outras fábricas onde são produzidos espetáculos, com ateliês de outros artistas que colaboram sempre com o nosso trabalho, que acabam participando do nosso desfile. Sempre esse movimento, o que nos torna inquietos, né? E faz com que a gente busque essas conexões. Acho que o principal é essa brincadeira com materiais, né? A gente no carnaval a gente não consegue utilizar tanto látex, por exemplo, porque é algo que demora a secar e ele tem todo um processo, né? Então a gente consegue usar lá bastante material como látex, a gente consegue, que aí no caso, por exemplo, do filtro de barro, do milho de milhões, são fantasias que a gente utiliza esse material como base, o látex, ou tecnologia, como no caso da DJ Vitória Regia, ou a própria água no filtro de barro, né? A gente vai buscando essas inserções de tentar diferenciar uma roupa da outra por conta disso. A vovó tartaruga, que é toda feita de crochê, nesse sentido. Então, trazer esses detalhes para as fantasias. Acho que são trabalhosas, são fantasias difíceis, né? Elas precisam vestir uma pessoa, um talento que vai estar lá dentro. A gente tem que deixar eles o mais desconfortável possível, isso tudo com uma respiração tranquila, para poder fazer as performances no palco, né? Então, o trabalho fica muito em cima dessas questões. Que ótimo, que ótimo. E o programa estreia em breve, né? Então, agora no domingo. Agora no domingo, né? Então, a gente já pode conferir também um trabalho diferente de vocês, né? E falar em um trabalho diferente, assim, apesar de que os Exunautas, que era uma obra que estava dentro da exposição do Desvará, ele esteve na Avenida, né? Ele esteve presente no desfile de 2022, dentro das histórias, desfiles de escola de samba, que vocês hoje são ligados, de fato, à arte contemporânea e a essa contemporaneidade e à visualidade. E a minha pergunta é sobre essa consolidação e essa maneira como as escolas de samba hoje, a partir da história, se tornaram uma força visual. E como que vocês veem essa consolidação durante esse tempo? E vocês hoje como artistas contemporâneos participando dessa história já? São relações muito interessantes que a gente poderia ficar aqui 5, 6 horas conversando. Mas acho que, para resumir de uma maneira geral, eu acho que a escola de samba é esse organismo vivo, né? Ela é viva. Então, ela tem funções e festejos e pessoas frequentando o ano inteiro, né? A escola de samba, de fevereiro a fevereiro, ela tem vida, né? Não é porque em algum momento ela desfilou que depois só vai ficar aguardando a próxima manifestação no próximo carnaval. Não, ela está viva o tempo inteiro e ela acaba refletindo muito esses pensamentos da sociedade no momento,
né? Então, as escolas de samba trabalham com política, porque a política está em alta nesse momento, e uma escola de samba é política por excelência, claro, desde a sua autoafirmação sim, na década de 20, depois a consolidação do desfile, né, nesse formato que a gente conhece até hoje, 1932. Mas é óbvio que momentos em que o cenário político nacional está mais inflamado, como ali na época da Constituinte, então final da década de 80, conjunto grande de agremiações sambistas vai desenvolver enredos falando de ideais democráticos, falando da Declaração Internacional dos Direitos do Homem. Não é à toa que isso vai aparecer e vai ser reverberado na avenida, porque as escolas estão não apenas refletindo, espelhando a sociedade, mas também sendo espelhadas nessa sociedade. E essa questão do visual, da consolidação do visual, ela é complexa. Eu acho que a gente poderia, bem mais de 6 horas aí, porque é uma discussão longa. Na historiografia do carnaval há esses paradigmas, como esse conjunto de experimentos que o Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues e outros agentes executaram no Acadêmicos do Salgueiro, a partir de 59, 60, visuais e também nas narrativas, mas hoje há toda uma discussão bastante sólida a partir de diversos coletivos de intelectuais que se propõem a pensar a visualidade em termos anteriores a isso, né? Os carnavalescos antes dessa consolidação do que seria um protótipo de carnavalesco no Pamplona e depois no Joãozinho 30. Porque desde que as escolas elas começam a disputar o espaço urbano com outras manifestações carnavalescas, o curso, as grandes sociedades, os ranchos, os blocos, elas já apresentavam um visual bastante impactante, impressionante, e discussões envolvendo essa visualidade e o caráter espetacular das escolas já existiu na década de 30. Então não é algo contemporâneo, não é contemporâneo que eu digo, não é algo do século XXI, é algo que já existia lá atrás, há quase 100 anos. É fato que a chegada vultuosa de nomes ligados à Escola de Belas Artes e que transitavam por outros círculos culturais historicamente mais privilegiados, se a gente pensar na sociedade brasileira ainda tão desigual, em que a gente observa esses abismos socioculturais que se refletem numa noção do que é a arte, do que é a cultura, né? Essa noção meio decrépita de alta cultura, baixa cultura, tal. É fato que isso impulsionou uma ideia de primazia do visual, que é o termo que alguns antropólogos utilizam para pensar as escolas de samba da contemporaneidade, né? Quando as fantasias, os carros alegóricos parecem que são os quesitos que mais saltam aos olhos. Então, é bem curioso, às vezes as pessoas medem o potencial de um desfile pelo visual, né? Se a escola está com um conjunto de fantasias, um conjunto de alegorias bastante impactante, ela já é postulante ao título. Quando, na verdade, os fundamentos base de uma escola de samba são o samba, a harmonia, a evolução, o bailado do casal de mestre porta-bandeira, a bateria. Não existe escola de samba sem bateria, sem samba de enredo, sem enredo, que é a narrativa que ordena tudo. Mas o visual, ele adquiriu cada vez mais importância, o sambódromo é um reflexo disso, né, a verticalização dos elementos alegóricos. E a gente está aí nessa dança, né, tentando se equilibrar nesse fio de navalha. Então, nessa dança, bailando lindamente, né? Tentando. Eu acho que aí já entra um pouco, para a gente comentar um pouco dessa trajetória de vocês agora na Grande Rio, né? Que eu acho que é importante, que o Leonardo comentou, né? Que vocês têm uma proximidade muito forte com a comunidade de Caxias, né? E o primeiro enredo de vocês ali no Carnaval de 2020, que é um primeiro sobre o Joãozinho da Galmé, que Joãozinho da Galmé, o seu terreiro ficava em Duque de Caxias, uma pessoa muito importante, né? Tanto da religião, mas também que foi um bailarino, foi músico, um líder comunitário ali um também. líder comunitário também.
E agora acho que uma das perguntas mais difíceis para elaborar para vocês é sobre o Carnaval sobre Exu, que foi o Carnaval de 2022, só para situar todo mundo, era para ser o Carnaval de 2021, devido à Covid, para 2022. A pergunta é, como foi ser campeão com um desfile sobre Exu e como foi envolver a comunidade do Duque de Caxias? Complexo. Quando a gente começou a pensar Exu nas escolas de samba, né, isso começa já há um tempo atrás, não foi agora em 2022, né, a gente leva Exu como comissão de frente em 2018 na Cubango, Exu encerra o nosso desfile em 2019 na Cubango também, né, na Cadente do Cubango, que é uma escola de samba de Niterói, desfilava pelo grupo de acesso. E quando a Grande Rio chama a gente para o Carnaval de 2020, a gente pensou exatamente nessa relação entre comunidade e escola de samba, como que a gente poderia fazer um enredo que trouxesse essa paixão da comunidade pelo que a escola está cantando. E a gente optou pelo Joãozinho da Gomeia, e dali a gente construiu o enredo. O Exu seguiu presente no desfile, estava presente em escultura, como a roupa do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, e depois a gente definiu, falou, não, agora tem que ser o enredo da escola, tem que ser Exu, não tem para até porque havia um ineditismo nisso, nenhuma escola havia feito um enredo integralmente dedicado a Exu, o que revela de um tabu social, né, de algo que ainda não havia sido transformado em enredo por completo. E aí a gente topou isso. E dali o movimento começou a acontecer de uma maneira muito incrível. O enredo foi muito bem aceito, apesar daqueles críticos que a gente sabe, vocês vão fazer algo pesado. Pô, mas vocês nem viram o que aconteceu, nem viram. O que revela já do racismo religioso, né? Exato. Revela de um estereótipo, sem fim de preconceitos, que ainda perseguem as religiões de matrizes africanas. Claro, o Exu é movimento, o Exu é energia, potência. A gente explicou tanto isso no enredo que veio um sambão. O samba que conquistou todo mundo, que a galera toda cantava, tanto nos ensaios ou nos eventos que tivesse de samba enredo, todo mundo cantando samba. Então, só aí a gente via essa energia presente no carnaval. E a partir de então, acho que essa energia tomou conta da Sapucaí. Nessas construções que a gente foi criando, as ideias narrativas que a gente foi desenvolvendo dentro do próprio enredo, com a presença de Estamira, com a presença aí das narrativas de grandes artistas que fazem parte da arte contemporânea hoje, como Mulambo, Ayrton Heráclito, né, pessoas que a gente consegue trazer para dentro do nosso carnaval, artistas que trabalham os visuais na rua, como Guilherme Kid, né, pessoas que a gente entende que trazem essa relação exclusiva de mundo para também o carnaval, né? Como foi ganhar com o Exu, eu não sei. Acho que é uma pergunta que eu nunca vou conseguir responder, até porque, infelizmente, eu ainda não consegui parar para elaborar uma reflexão longa sobre o desfile, porque o carnaval engoliu o outro, e neste ciclo, que será encerrado daqui a exatamente um mês, a gente desfila dia 19 de fevereiro, no caso da Grande Rio, foi um ciclo muito curto. Parece que 2 meses não fazem diferença, mas faz toda a diferença, está sendo um processo bem intenso. Então, eu não sei, mas por mais que haja os registros fílmicos, a transmissão televisiva, fotos e tantos desdobramentos, o que fica é o rito que aconteceu ali na avenida, na madrugada, né, do dia 24 de abril, né, dia 23 de abril foi o dia do desfile, dia de São Jorge, mas já era madrugada, que foi algo bastante impressionante, assim, único, uma espécie de transe coletivo. A escola desfilou de maneira impecável e foi uma emoção muito grande, uma pulsação muito grande, o que mostra a potência do que é uma escola de samba e o conjunto de saberes que cada escola de samba encerra. E a Vitória coroou esse processo longo, doloroso, uma pandemia no meio, um enredo que surgiu enquanto lançamento ao universo. A gente falou isso quando divulgamos a sinopse do enredo, né, no dia 13 de julho de 2020. Na época a gente não sabia ainda o que aconteceria. O Carnaval de 2021 foi primeiro adiado, depois cancelado, e o de 2022 adiado para abril.
Era tudo um grande mistério, e Exu é esse movimento, como o Gabriel disse, é pulsão, é criação, é vitalidade, é comunicação. Foi abrindo vários canais e desagou na avenida daquela maneira tão incrível, abrindo já as portas para o próximo enredo, né? Que a gente começa com um agradecimento a São Jorge, saudando o Ogum, que é o segundo a descer na gira. Então, no caso do nosso trabalho, isso é interessante, nessa circularidade, ela não acontece apenas dentro de um mesmo enredo, mas um enredo meio que vai gestando o outro. Então, um enredo já contém o germen ali, já contém a sementinha que vai gerar uma próxima narrativa, que nos permite pensar uma outra territorialidade. Então, no caso do Joãozinho da Gomeia, a gente pensou a Gomeia, em Duque de Caxias, essa memória que ainda paira sobre a cidade, que é uma memória coletiva ainda viva. Em Exu, a gente pensou Jardim Gramacho, a memória daquele espaço que foi o maior lixão da América Latina, hoje aterrado, né, não existe mais o lixão, embora haja vários espaços clandestinos nos arredores, já foi trabalhado por artistas como Vicky Muniz, como Marcos Prado, que é o diretor do documentário Estamir. E agora, né, em 2023, a gente pensa Xerém, a gente pensa esse último distrito de Duque de Caxias, onde Zeca Pagodinho vive, né, o lugar que ele escolheu para ser o seu quintal musical, o seu espaço de encontros, né, o Jaqueirão do samba, que é esse espaço que nos ajuda a pensar e a contar a história do povoamento da Baixada Fluminense, os fluxos migratórios do Nordeste, do Recôncavo Baiano com o samba de roda, do Vale do Paraíba, e como a Baixada como um todo, a velha Baixada, como cantou Ney Lopes e Wilson Moreira, ela foi se formando e deu à luz, entre outras coisas, uma agremiação carnavalesca como a Grande Rio. A gente tem um chat aqui, tem alguns comentários, né, que Exu, a Cristiane colocou Exu para abrir os caminhos, super abriu, né, e o Antônio aqui colocou que o enredo inovaram e desmistificaram, e eu acho que vocês explicaram bem como foi isso, assim. A gente tem uma pergunta do Alessandro Souza Santos, que ele faz o seguinte: os enredos e desfiles das escolas de samba são territórios de disputas e narrativas. Nos últimos anos, os enredos sociais, políticos e regionais têm se intensificado. As escolas são também territórios de disputa em relação à escolha de enredo para o próximo desfile? Com certeza. Bastante. Sempre acontece. Porque, na verdade, sempre alguém acha que tem um enredo melhor que o outro, né? Então vira essa questão de disputa interna. E tudo depende da escola onde você está trabalhando de fato. Né? Tem escolas que a diretoria que define e o carnavalesco chega depois. Ou então a gente tem uma definição que a escola pede ao carnavalesco uma sugestão de enredo. Né? Ou então vem aí, pode acontecer também um enredo patrocinado, né? De algum patrocínio que venha de fora. Então, na verdade, tudo é algo que depende do momento daquela escola de samba. Né? A gente tem conseguido sugerir enredos aqui na Grande Rio e tem saído bons sambas, bons desfiles. Então, é uma disputa interessante também. Que envolve a noção de identidade. Cada escola de samba possui uma ideia geral, noções identitárias diferentes das demais. E é óbvio que essas identidades elas são móveis, elas são construídas ao longo do tempo, envolvem conceitos que são bastante caros ao meio em que a gente trabalha, como a ideia de tradição, como a ideia de memória. E essas identidades nos ajudam a compreender os territórios e a compreender a vida social de cada escola de samba. Então, a Grande Rio tem características diferentes da Cubango, da Sossego, da Mocidade Unida de Santa Marta. Cada uma dessas escolas pelas quais a gente já transitou enquanto carnavalescos expressam territórios diferentes, né, cidades diferentes e memórias diferentes. Então, os enredos, né, o conjunto de narrativas que cada uma dessas agremiações já cantou é bastante diverso e diferente umas das outras. No caso da Grande Rio, quando a gente chega, havia esse desejo de que a escola voltasse a narrar histórias, como ela fazia no começo da década de 90,
que eram enredos muito focados na afro-brasilidade, no panteão afro-ameríndio, como o Luiz Antônio Simas costuma falar, né? Então, nas religiões de matrizes africanas, a Grande Rio fez um enredo bastante premiado em 1994, chamado Os Santos que a África Não Viu, que é a história da Umbanda. Já havia saudado Ogum e Exu em 1993, com No Mundo da Lua. Ela sobe para o grupo especial em 91, cantando Águas Claras para um Rei Negro, um enredo que pediu o fim do preconceito racial, que denunciava, né, que falava que o Pelourinho ainda não findou, isso está na letra do samba. Então, essa memória da escola, que havia sido deixada de lado na década de 10 do século XXI, com enredos patrocinados, falando de cidades, países, era um desejo muito grande da comunidade, né, da escola. E aí volta aquele olhar etnográfico que a gente fala, né, esse nosso trabalho no limiar de fazedores e pesquisadores que estão sempre com os ouvidos e os olhos abertos para entender esses territórios. Joãozinho da Gomeia estava na boca da escola, né? A escola queria cantar a história desse babalorixá, porque ao cantar a história dele, ela estava cantando a história do seu território, né? Estava contando a história de Duque de Caxias, a história de carnavais dos quais ele participou, né? A história do candomblé Angola, que é uma das matrizes do candomblé menos narradas pelas escolas de samba. As escolas de samba geralmente narram, né, as cosmogonias, as histórias envolvendo o candomblé queto. Enfim, tudo isso estava ali fervilhando, né? E a gente foi lá e tentou entender isso e traduzir isso num enredo, né? Que gerou Exu e que se desdobrou agora na homenagem ao Zeca Pagodinho. E falar nele, eu acho que a gente, né, era uma das nossas perguntas, que é do Carnaval de 2023. A nossa conversa, e só para situar vocês, a revista sai em março. Então a gente vai ter em mãos o resultado do desfile de 2023. Mas a pergunta. Então, mas a pergunta é: um artista popular enorme. E é uma história enorme, né? Que, né, começa ali nos anos 70, o Zeca, e aí tem Cacique, e aí vai ter outros personagens que cercam também a vida dele, como de figuras muito conhecidas, né, como Beth Carvalho, a famosa madrinha, mas também de outras pessoas que passaram ali, que às vezes não estão tão em evidência, como compositores, que o próprio Zeca grava, né, tipo figuras como Beto Sem Braço. Então, e é contar o Rio de Janeiro. Sim, é contar o Rio de Janeiro. Vocês podem comentar um pouco pra gente o que cerca esse grande artista brasileiro aí, Zeca Pagodinho, que a Grande Rio prepara? É um clima que a gente tem comentado aqui desses diversos subúrbios do Rio de Janeiro, de fato. O nosso enredo, ele é um enredo crônica nesse sentido. Ele acompanha a própria Grande Rio, né, da figura do enredo, procurando o Zeca Pagodinho por esses subúrbios do Rio de Janeiro, né, em cima da música Zeca, Cadê Você? Que é o que acontece de fato. O Zeca, nesse sentido, ele é muito inquieto. Então, ele está aqui agora, daqui a 10 minutos ele está em outro lugar e você já não encontra mais, você já não sabe onde ele está, você não consegue falar com ele. Então, é uma brincadeira que a gente fez nesse sentido para que a gente possa narrar esses diversos subúrbios dentro do desfile, essas diversas visões de Rio de Janeiro que o Zeca tem nas músicas e nas composições que ele fez também. Então, a partir desse ponto inicial, que seria essa primeira busca pelo Zeca na Alvorada de São Jorge, né, que começa de manhã e o enredo termina no anoitecer, a gente passa um dia procurando o Zeca até que a gente acha ele em Xerém, numa roda de samba, ali, com todas as escolas de samba, homenageando também os 100 anos de Portela, né, que é extremamente importante para a história das escolas de samba, da cidade do Rio de Janeiro, né, para a história da nossa cultura popular. Então, esse final, né, quando a gente encontra o Zeca de fato, que a gente vai passando aí da Alvorada de São Jorge, pelo Velho Irajá, pelos terreiros de Umbanda e Candomblé, pelo Boêmios do Irajá, que lançou o nome Pagodinho, né, que ele era da ala do Pagodinho,
pelo Cacique de Ramos, a gente vai passando por esses espaços, passa pelos Passos da Gafieira, pelos barzinhos, até que a gente toma rumo à Velha Baixada, né, como era conhecida a região lá de Xerém, a região da Baixada Fluminense antigamente, e quando a gente chega a Xerém, a gente faz esse grande festejo, abraçando as escolas de samba, abraçando a música brasileira nesse sentido. É bom falar o título do enredo, né? Ó, Zeco, o pagode onde é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, para te ver, para te abraçar, para beber e para batucar. Tá andando, o enredo anda também, né? É uma brincadeira, uma provocação, até porque a gente sabe que o enredo ficaria conhecido como Zeca Pagodinho. Então a gente falou, vamos brincar nesse título, porque é um enredo que tem várias camadas, né? Então é um enredo que, ao mesmo tempo, é um agradecimento ao título inédito da escola, né? Saudando o Ogum, saudando São Jorge, já que a escola se concentra no dia de São Jorge, era uma mistura ali de festas no centro do Rio de Janeiro, a igreja de São Jorge ali nos arredores da Marquês de Sapucaí, uma delas, né? Da Praça da República, que é a matriz em Quintino. É um enredo que continua expressando essa nossa inquietação por pensar as religiosidades populares do Brasil, trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com o Vinícius Natal, historiador e antropólogo que vem trabalhando conosco. E é um enredo metalinguístico, né? Porque ele fala da história do samba. A gente vai falar na Avenida da história do samba, especialmente da história do movimento do pagode, que é um subgênero do samba, que é samba também, o próprio Zeca diz, pagode é samba, samba é pagode, é tudo a mesma coisa, mas que a partir desses olhares hierárquicos que envolvem a própria noção de subúrbio, foi considerado algo menor por algumas pessoas, né? Então é muito curioso quando a gente é questionado que as pessoas dizem, a Grande Rio impôs esse enredo, porque esse enredo não é a cara de vocês. A gente diz, mas qual é a nossa cara? Né? Porque esse enredo partiu da gente. Ele já vinha sendo gestado ao longo do processo de finalização do Exu, não só pelo fato de que o Zeca é um personagem que já está no mapa da escola, já foi cantado indiretamente em um enredo da Grande Rio que fala de Caxias, mas por essa própria ligação territorial com a escola. Ele canta Grande Rio numa música, né? A Grande Rio é citada em 2 músicas, inclusive, né? Olha. Entre elas, a Sapopemba e Machambomba, que fala dessas territorialidades da Baixada Fluminense. E pensar essa grande discussão que envolve o conceito de subúrbio, né? Centro e periferia. Então, assim, é continuar pensando território e passeando por esses territórios em busca do samba. E território também é campo de disputa, né? Sempre. Território, ele é tanto na questão figurativa quanto na questão material mesmo, né? Ele é um campo. Exatamente. E é pensar um modo de vida, né, a partir dessas conexões. Então, é um enredo que a gente queria que fosse, acima de tudo, muito feliz. Não que Exu não tivesse sido um enredo feliz, porque foi, mas que fosse um enredo com esse clima de comemoração, né, com esse clima de festa, né, já expressando novos tempos que a gente tanto desejava. Sim. Então, eu acho que é esse um pouco o espírito da construção dessa narrativa. Daí a opção pela crônica. É muito impressionante como as matérias jornalísticas da década de 80 associam Zeca a personagens como Noel Rosa, João do Rio e João Antônio, que são, cada um dentro de seu tempo, cada um dentro do seu espaço, cronistas, narradores da cidade, a partir de um olhar que passa por essa noção de centro e periferia, o falar da marginália. Então, é um enredo que vai muito por esse caminho, né? Por esses descaminhos. É um enredo onde o perder-se é fundamental, como em Exu. E andar pela cidade de Duque de Caxias, Xerém. Por isso essa brincadeira com o título, né? Andei descalço, carroça e trem, que é essa brincadeira do deslocamento que você leva no seu dia a dia. A gente está levando também para tentar encontrar o Zeca nesse sentido. E o que ele canta, né? Ele canta na música Shopping Móvel, que é o vendedor ambulante dentro do trem que vai da central, que sai da central do Brasil, né? E pode chegar até Duque de Caxias. Enfim, né? Fazer essas relações de fato. Leonardo e Gabriel, vou fazer uma pergunta daqui da minha colega Renata Figueiró. Ela é uma pergunta assim um pouquinho também complexa, mas mas vocês podem ser didáticos, porque eu acredito que vocês são super didáticos, assim, né?
O carnaval é um momento de turbilhão de coisas, desfile das escolas de samba, agenda infinita de bloquinhos e blocos, feriadão para aproveitar o verão, carnavais diversos em cada estado do Brasil, muita mídia, patrocínio, camarotes com celebridades. É tanta coisa que não conseguimos dedicar olhar a atenção a tanta coisa incrível que é concebida com tanto esforço e genialidade. Queria pedir humildemente para eles nos ensinarem a olhar o carnaval das escolas de samba. E, na verdade, como aprimorar o nosso olhar, já que nós, brasileiros, vemos o carnaval pela TV e desde sempre, sem mesmo darmos o devido valor à cultura. Que elementos devemos observar? Quais os melhores meios e canais para podermos dedicar o nosso olhar? Enfim, quase uma alfabetização do carnaval, é uma didática. Vou pedir para você. Pois é. Carnaval enquanto episteme. Não, mas é uma pergunta muito interessante e necessária, né? Que tem a ver, inclusive, com algumas discussões que a gente vem estabelecendo com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, né, lá em Duque de Caxias. São muitas as entradas para se pensar essa coisa tão complexa que é um desfile de escola de samba. Eu acredito que a melhor entrada é o samba, é o chão do terreiro, né? Então é a vivência comunitária nas quadras, nos ensaios, na rua, esse rito sem o qual não existe a visualidade. Né? Exato. E que é utilizado enquanto, muitas vezes, atrativo para o camarote, né? Que para mim é o menos interessante disso tudo. Né? Para mim não interessa nada, não diz o que é uma escola de samba. Escola de samba é essa vivência comunitária riquíssima, onde tantos saberes se correlacionam, disputam, e que narra histórias muito poderosas, e que narra visões de Brasil. As escolas de samba interpretam o Brasil anualmente na Avenida. E compreender as dimensões dessas interpretações de Brasil nos leva também para um sem fim de reflexões sobre arte brasileira. Nos causa muita estranheza quando a gente percebe que um nome como Fernando Pinto, que é um carnavalesco extremamente revolucionário dentro da história das escolas de samba, que já na década de 80 conseguiu fazer uma exposição numa galeria de arte contemporânea aqui no Rio de Janeiro, cuja obra influenciou enormemente o olhar da Beatriz Milhazes, e ela mesma narra isso. O Fernando Pinto não figura no mapa dos grandes artistas contemporâneos brasileiros, né? E o quanto ele mexeu com o cenário artístico carioca ali na década de 1980, porque apresentou um carnaval, repito, considerado revolucionário na Mocidade Independente de Padre Miguel, em 1983, não foi bem avaliado pelo júri, um desfile que inclusive antecipava uma série de discussões contemporâneas, o nome era Como Era Verde Meu Xingu, criticando o garimpo ilegal, criticando o agro que não é pop, e defendendo os direitos dos povos indígenas, a demarcação das terras indígenas. Uma série de artistas contemporâneos, da cena contemporânea carioca de então, vão aos jornais para defender o desfile de Fernando Pinto, né, dizendo o quanto aquele trabalho era um trabalho de altíssima qualidade, era um trabalho artístico sólido, denso, profundo, e é muito curioso, né, e triste a gente perceber o quanto hoje, às vezes, ainda a gente precisa reafirmar isso, né, defender o quanto um desfile de escola de samba é uma manifestação artística potente, política por excelência, plural, polifônica, enfim, a gente pode usar vários termos para tentar entender isso, mas, acima de tudo, é algo vivo, e que expressa esses múltiplos falares de tantos territórios que cotidianamente permanecem na invisibilidade. A gente não pode nunca também deixar de lado dessa discussão o sem fim de privilégios que a gente tem ocupando essa posição de carnavalescos, claro. Né? E a gente tenta sempre tensionar isso. Daí também o porquê do apreço pelo trabalho coletivo, porque são manifestações majoritariamente pretas, periféricas da cidade do Rio de Janeiro, e que outrora foram criminalizadas, como hoje a gente ainda vê o processo de criminalização do funk, do rap, dos bate-bolas. O próprio Zeca canta, né, em uma música, uma composição do Beto Sem Braço, né, que as escolas de samba apanhavam, né, em Delegado Chico Palha ele canta isso. Paulo da Portela é uma figura fundamental para a gente pensar esse movimento, né, que ao longo de um século
lutou bravamente para inserir as escolas de samba na malha narrativa de uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, a gente não pode nunca perder de vista isso, né? E pensar também outras inserções, né? A gente está indo para o nosso terceiro carnaval aqui na Grande Rio, e para a terceira oficina que a gente tem criado, juntamente com a PUC do Rio de Janeiro, com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, né? Campus Belfor Roxo, e com a Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, a gente unindo essas 4 instituições, né, Grande Rio e as 3 instituições educacionais, a gente consegue trazer novos olhares para dentro da escola de samba também, né? Trazer pessoas que se interessem também pela construção do desfile. Dentro dessas oficinas já saíram pessoas interessadas em estudar o carnaval ou em pensar a ideia de se tornar um carnavalesco, um aderecista dentro de um barracão. Então, essas relações que a Escola de Samba vai desenvolvendo também com outras instituições, aí também, claro, essa parceria com o SESC, que a gente conseguiu levar uma peça, eu acho que foi a primeira vez que saiu uma escultura não, 7 esculturas, né? Uma instalação desse tamanho, desse porte do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Sai para desfilar para outra escola de samba e tal, mas não para um espaço dispositivo como o SESC. E aí a gente pensa também que a importância dessa relação, né? Dessa criação, porque a partir dela, de repente, outros meios, outros vínculos a gente vai conseguindo criar. E aí tem a ver com esse exercício do olhar, né, contido na pergunta anterior, que já se conecta com a última pergunta que apareceu aqui no chat, né, da Juliana, que quando essas peças, no caso dos Exunautas, que compunham a última alegoria do desfile da Grande Rio, que expressava simbolicamente o lixão de Jardim Gramacho, onde Samira, uma catadora de materiais recicláveis, se comunicou com o Exu por meio de um telefone velho, de um objeto descartado por alguém. Isso aparece, né, numa das cenas do documentário do Marcos Prado. Esses elementos escultóricos, essas peças que foram esculpidas aqui no Barracão da Grande Rio, no Rio de Janeiro, pelo William Mansur, elas adquirem um outro significado. Cada um desses Exunautas foi adereçado por um estudante da Escola de Belas Artes, da UFRJ, que ficou responsável por criar a sua narrativa visual a partir daquele corpo, né, que eu e Gabriel desenhamos e que foi materializado em isopor. Agregando, né, aquele corpo de andarilho espectral, né, de Exunauta, de mistura de Exu com astronauta, buscando outros cosmos, outras cosmovisões, né, observando os astros, cada um desses estudantes e agregando ali elementos, muitos desses elementos provenientes das parcerias estabelecidas com as cooperativas, né, de catadores de Jardim Gramacho, o líder, né, da Associação de Catadores, o Tião Santos, que aparece muito no documentário Lixo Extraordinário do Vicky Muniz. Ele foi um parceiro bastante importante nesse processo. Então, jovens como a Sofia Schweck, a Giovana Souza, a Joana Dark Prosperi, o Theo Souza, o Rafael Torres, eles foram agregando nesses corpos, né, escultóricos as suas memórias, o seu olhar para com aqueles objetos, e materializando um pouco essa vivência do barracão, né? Essa experimentação. A gente gosta de pensar que o barracão é uma grande oficina. Para além das oficinas que ocorrem aqui, ele é uma oficina criativa infinita, né? Uma escola é uma escola mesmo, né? A escola é uma escola mesmo. O barracão é um ateliê mesmo, se aprende muito, né? Com muitas técnicas, com muitos saberes. E quando isso ocupa ali esqueci o nome a palavra do espaço ali do Sesc, né? Que foi a varanda. A varanda. Quando os Exunados ocupam a varanda, eles já se transformaram, eles já são outra coisa, né? Eles e olhando para cima, né? Um carro alegórico, eles estão disputando uma outra territorialidade, estão numa outra geografia, numa outra cidade. Eles vão ser lidos em relação ao reflexo deles no vidro espelhado do próprio Sesc, de outras edificações. Então, se torna um conjunto escultórico, né? O Zelina Lanoa e o filho dele, o Ageu Lanoa, conseguiram, né, desenvolver uma estrutura de ferro que não existia no carro alegórico, né? Porque no carro eles giravam.
E, curiosamente, a estrutura de ferro que eles criaram para sustentar essas esculturas muito se parecia com o projeto tipográfico da Desvairá 22, né? Um heptágono. Uhum. E isso tudo foi muito interessante, assim, exercitar o olhar e convidar, né, o olhar de tantas pessoas, de tantos transeuntes, pessoas que passaram por ali, talvez não esperassem esse diálogo com as escolas de samba, para com a visualidade das escolas de samba, para com a visualidade do carnaval. Então, a gente fica muito feliz com isso. E foi de um sarcófago de 5.000 anos para o futuro com as encruzilhadas do universo, né? Que Exu já está no universo. O Antônio Galés aqui, ele agradece vocês e dá os parabéns pelo trabalho que vocês fizeram com o Exu também. E eu queria fazer, a gente está já indo caminhando no final, né? Já estamos dando 1 hora aqui de conversa. Eu queria, assim, uma pergunta assim, de parcerias, que vocês falam de coletividade, né? E um desfile não é só uma escola, né? São várias escolas e a gente tem, vocês também citaram outros desfiles que vocês fizeram, assim. Queria que vocês pudessem, assim, de alguma maneira, um pouco também da pergunta, outras pessoas que vocês também estão observando, poderiam citar algumas pessoas que sejam também contemporâneos a vocês, assim. Essa seria uma pergunta. Dessa relação com o carnaval, com as escolas de samba? Também com o carnaval ou com outras manifestações populares, assim. Por exemplo, uma parceria que já se estende desde as experiências na Intendente Magalhães com Rafael Bicuí, que é um multiartista, performer, artista visual, participou recentemente da Histórias Brasileiras, do MASP, que tem um trabalho que é sempre atravessado pela narrativa das escolas de samba e que, no caso dos nossos enredos, ele sempre sai como destaque performático no Carro Abre Alas, corporificando, né, incorporando diferentes personagens. Ele foi Poeira no Redemoinho, no Tatalondirá, ele foi Explosão de Odará, essa energia de Exu relacionada à alegria, no Fala Majeté, e será Os Amuletos de Ogum, agora em 2023. É um artista que está transitando por diversas plataformas, o cinema, né, videoarte, instalação, o universo drag, passando pelo carnaval, né, e trazendo essa memória, essa vivência das múltiplas culturas amazônicas, né, dessa vivência, né, da Amazônia, especialmente do Pará. A gente dialoga com outros nomes, desenvolveu um trabalho. Na verdade, nós coordenamos a execução de um trabalho para Beatriz Milhazes, que também foi exposto no MASP em 2020, né, parte da exposição Avenida Paulista, que foi a versão terceira do grande Mobile Gamboa, que originalmente era coordenado pelo Sérgio Farias, um grande aderecista do Carnaval Carioca, que durante décadas trabalhou para a Imperatriz Leopoldinense, foi o aderecista-chefe de Rosa Magalhães, que é uma grande referência para nós enquanto artista do Carnaval. Rosa é um nome que a gente precisa mencionar. A memória de Joãozinho 30, que não apareceu aqui, mas que também sempre nos inquieta, que é esse artista que também participou de uma grande exposição realizada no Sesc Pompeia, no final da década de 80, comecinho ali dos anos 90, repensando o universo do Lewis Carroll, né, do País das Maravilhas, transitando, portanto, também por cenários da arte contemporânea. Poderia pensar em outros nomes, são muitos, né? O nosso trabalho é muito dialógico mesmo, né? A gente gosta desse intercâmbio. A bandeira mulamba do Mulambo foi girada pelos casais mirins da Grande Rio no Carnaval do ano passado. No próximo cortejo, nós convidamos uma outra artista contemporânea, a Bea Machado, que trabalha com a linguagem dos caquinhos suburbanos, para pensar essa bandeira. Então, são apenas alguns fragmentos aí, alguns possíveis caminhos. Ótimo. O próprio Vinícius Natal também, né, que é um baita pesquisador, que vem lançando algumas publicações também, trazendo histórias do carnaval, né, de figuras do carnaval que são esquecidas, que trabalha bem próximo a vocês. Exatamente, né? Exato. Eu agradeço. O meu prazer enorme estar com vocês, assim, e devo dizer que admiro demais o trabalho de vocês, assim. Obrigado. Obrigado.
Recebemos hoje, então, os carnavalescos e pesquisadores Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a quem agradeço pela participação e agradeço também ao José Maurício Lima pela mediação. Obrigada, gente.